meus bruxos e minhas bruxas! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre a cultura e a roda do ano galesa. E estamos aqui com Wallace. Olá, Wallace, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Tô Aqui bem. estamos bem, estamos muito bem. Se Prazer estar apresente, aqui falando do seu canal. se apresente para nós. Bom, como eu disse, é um prazer estar aqui falando do seu canal. Prazer é todo nosso. Saudações à sua audiência. Meu nome é Wallace, ou no meio pagão conhecido como Wallace Conobelinos. Eu sou fundador da Ordem Druídica Ramo de Carvalho e é, sou praticante dos caminhos do druidismo a uma maioridade, até mais do que isso, estamos chegando a 20 anos de prática de druidismo, e estudo da cultura celta e dos seus caminhos. Sou de São Paulo e tenho entre as minhas especialidades os, os celtas do país de Gales. E é muito importante dizer, gente, que o vídeo que eu postei com o Beloesos é sobre os gauleses, que é da Gália, que é na França. O de hoje é sobre o país de Gales. São os galeses. É um uzinho que faz toda a diferença. Uhum. Né? Então, O- como funciona a roda do ano galesa? Bom, antes de tudo, nós temos que entender que o conceito de roda do ano ele é baseado principalmente em festivais agrários que existiam principalmente na Irlanda, mas também em outras regiões das ilhas britânicas, como sobrevivências culturais de um passado pagão. A Irlanda, ela sempre teve uma peculiaridade, talvez justamente pelo seu isolamento geográfico, uma segunda ilha no Ocidente europeu, que sempre tornou mais simples, mais simples e mais ampla a conservação de características pagãs dentro da própria cultura dos camponeses da sua região. Isso não acontecia em outros lugares? Acontecia sim, mas como essas outras regiões estavam mais perto e sob o controle mais rígido da Sé Romana, essas características pagãs que outrora poderiam ser tão completas e amplas quanto as irlandesas, elas acabaram minguando ou se disfarçando mais dentro da, da cultura campesina. Então, quando nós falamos sobre os festivais pagãos em regiões do país de Gales, da Cornualha, da Bretanha Francesa, nós estamos falando de festas que foram quase que totalmente absorvidas dentro do conceito cristão, mas que, no fundo, guardam um substrato pagão muito grande. E, e isso nós conseguimos perceber principalmente através do seu simbolismo, da comparação com os festivais irlandeses. Inclusive, muitos aconteciam na mesma época, nas mesmas datas, ou de outras regiões célticas também. Então, quando nós pegamos esses festivais, eles não preservam muitas vezes os nomes que
a, a tradição irlandesa mantém. Entre pagãos, entre nós praticantes de religiões pagãs, nós normalmente intercambiamos o uso dos nomes ou não. Mas os festivais lá no País de Gales, entre a população campesina, eles têm nomes próprios. Por exemplo, o Samhain da Irlanda, ele não tem um equivalente em nome ao Samhain que eu chamo no País de Gales. E olha que esse é um festival tão antigo que acredito que Belo Horizonte deva ter citado. Ele é registrado até mesmo na Gália antiga, né? Que com o festival das Trinouxtion Samoni. Mas no País de Gales, que esteve sob uma influência muito mais pesada da Igreja, ele é conhecido como Calangaev, as calendas do inverno. E por que nós associamos ele com o Samhain? Primeiro, ele acontece na mesma data. Segundo, ele tem um outro nome que é mais popular e menos formal, que talvez ajude-nos a descobrir uma semelhança com o Samhain. O nome é Esbridinos, que é literalmente a Noite dos Espíritos. Então, em seu significado, digamos assim, tem uma certa semelhança, por isso que é associado. Exatamente. O significado está lá. Mas nós não temos um panorama pagão completo preservado como aconteceu na Irlanda. Mas eles possuem tradições que são nitidamente pagãs. Uma delas é a ideia de que eles acendiam fogueiras no centro das vilas do País de Gales para espantar um espírito maligno chamado Arhuch vi Gutta. A língua do País de Gales é uma das coisas mais exóticas que o mundo conheceu. Tô Basta você. percebendo. Hã? Tô percebendo. Basta você. Basta você botar os olhos em um texto em galês para você não querer vê-lo nunca, essa língua nunca mais na sua vida. Mas o Arhuch do Gutta, ela era um fantasma que surgia montada em um porco gigante e ela era uma mulher sem cabeça. Tá. Então, eles acendiam fogueiras para espantar essa Espírito. esse espírito. Assim, vocês percebem umas semelhanças com as tradições de Samhain que deram origem ao Halloween Sim, posteriormente? sim, sim. A As ideia abóboras, que não eram abóboras, eram nabos? na Irlanda eram Nabo, né? nabos. Era nabo, né? Eram nabos. É interessante notar que os nabos também eram também entalhados no País de Gales também, Como lanterna? como lanterna. Como para Eles também afastar? entalhavam os nabos como lanternas e eles acendiam fogueiras para espantar maus espíritos, entre eles essa
Irrich de Gotha. É, uma outra uma outra tradição que era muito interessante era que é, eles montavam as fogueiras com pedras referentes a cada pessoa que vivia na vila. Eles colocavam os nomes das pessoas em cada pedra. Se de manhã, quando passasse o festival, tivesse faltando uma pedra, eles acreditavam que essa pessoa estaria morta até o ano seguinte. Era uma espécie de profecia? Sim, uma espécie de profecia, uma espécie de oráculo sobre a morte das pessoas. Entendo. É, Os galeses, eles têm os 4 principais festivais e os equinócios ou não? Os equinócios e solstícios ou não? em certos aspectos, eles têm todos os festivais, mas, como eu disse, é uma cultura muito mais cristianizada do que, por exemplo, a irlandesa. Então, nós não podemos ter certeza sobre se todos realmente têm um substrato pagão. Por outro lado, a cultura galesa ela tem pelo menos um festival que é, que é fora dos 4, que seria do solstício de inverno. E Que esse pra gente seria o confirmadamente. Yule. É? Isso, Para nós wicanos seria o Yule. exato. Esse seria um festival que, como chamamos, a Mary Louis. Ou, como é, alguns chamam, a Égua Cinzenta. É o Festival da Égua Cinzenta. É um festival onde se celebra as deusas da soberania. E As deusas ele carrega uma. éponas. É? As deusas éponas, não é? Exato. Inclusive, é interessante notar que a Eponália da Gália ela ocorria também muito próximo do solstício de inverno no hemisfério norte. Então seriam as deusas éguas que naquele momento reencontravam o seu filho solar. A lenda da Mary Lou, ela carrega uma semelhança muito grande com a lenda da deusa Rhiannon, que aparece no Mabinogion, que é Sim. o maior compêndio de lendas célticas do país de Gales. Mas ela é uma versão folclórica, que para alguns é uma versão bonitinha, para outras ela é meio assustadora. A história que nós temos contada pelos camponeses do país de Gales, ela diz que na noite de Natal, uma égua prestes a parir o seu potro, ela estava em busca de, de um lugar onde ela pudesse dar a luz ao potro. E ela encontrou um estábulo. Só que ela acabou sendo expulsa para dar espaço para a Sagrada Família, para Maria, José e Sim, sim. Jesus. Hum? Sim, entendo. E após ela ser expulsa, ela passou a vagar
pelo, por todas as casas da vila como uma égua fantasma, pedindo um lugar onde ela pudesse dar a luz ao seu potro. E isso deu origem à tradição da Mary Louise do País de Gales, que é viva até hoje. Que é o que eles fazem? Eles pegam um crânio de cavalo com um manto branco e cheia de fitas coloridas e guizos e vão batendo de porta em porta, é, cantando uma canção para cada pessoa abrir. A canção em galês é algo como Wel dimach ni duad giveion ni duad inovina genad inovina genad inovina genad igani, que é basicamente bem aqui nós estamos, antigos e amigos inocentes, para pedir a permissão, para pedir a permissão, para pedir a permissão para cantar. E aí o que acontece? O dono da casa abre a porta e as pessoas e eles começam a entrar numa disputa de, de canções. O dono da casa canta uma canção, Legal. Gostei o, disso. o dono da casa canta uma canção, o pessoal que está carregando o crânio do cavalo, a Mary Louise, canta outra, e eles vão disputando, assim até que um lado cansa. Se o pessoal da Mary Louise perder primeiro, eles vão embora e vão para outra casa. Se o dono da casa perder primeiro, eles entram em casa e podem pegar toda a comida e bebida que quiserem. E isso é uma festa de Natal lá no País de Gales. Da hora! Mais divertido do que Papai Noel. Que é o nosso, quer dizer, né, o nosso Yulin, quer dizer, Exato. que tem as mesmas tradições de Natal e tudo mais. E é basicamente isso. Eles vão fazer, eles se engajam numa disputa de canções, e se a turma da Mary Louise ganhar, eles invadem sua casa, pegam comida e bebida e sentam lá, conversam com você, batendo papo. Que É uma festa legal! comunitária. É uma festa comunitária de origem pagã, que sobreviveu adaptada até hoje. É muito legal. Uhum. Sobre a Ostara, né, que Ostara com a adaptação, né, acabou virando a Páscoa, basicamente, se você for fazer as referências, tanto da deusa Eostre e do inglês Easter, né? Tem Uhum. a ver com a Páscoa e tudo mais, até a tradição, né, de pintar os ovos vem daí. Os galeses têm algo em Ostara ou não? Seria o Albane Lir, a luz da primavera. Esse é um dos festivais que nós temos evidência de que ele existia, mas nós temos muita pouca sobrevivência. Entendi. Isso tudo sobrevive bastante, não só na Páscoa, mas em um outro festival muito comum na Europa, que é o Entrudo, que é muito próximo da Páscoa. E lá no País de Gales é uma festa muito comum com que as pessoas façam panquecas e, dependendo da região, eles organizam uma espécie de jogo de futebol ou rugby, depende da região, que envolve todos os homens
das vilas. E o campo todo o espaço da vila, sendo que alguns estão vestidos de branco e os outros de preto. E é uma disputa entre o, o inverno, que está ficando para trás no Ostara, né? É no o verão que Albaênia, está chegando. e o verão que está chegando. E essa é uma tradição folclórica. Nós, pagãos, nós já temos nossas mais. Nós usamos essas tradições de forma mais estruturada. Mas isso daí é o que, como eu já estou me referindo principalmente ao que sobreviveu no folclore. Mas, como os pagãos, nós usamos já ritos druídicos estruturados, já com esse simbolismo. Entendi. Muito legal. Sobre já, né, continuando essa linha de raciocínio dos 4 principais sabás, vocês tem alguma comemoração assim que você possa compartilhar sobre o Lugnasar? Ou para nós Nossa. Wiccas, lamas, né? Para nós chama lamas. Para vocês eu sei que eu sei que é Lugnasar. Pelo menos para os irlandeses é Lugnasar, né? Uhum. E É. esse daí, ele é um festival. É que na Irlanda ele tem um ele tem um simbolismo mítico muito forte. Mas nas Ilhas Britânicas em geral, ele é um festival da colheita que tem as mesmas características, só que só não tem aquele mito fundacional que é o mito de Lu, estabelecendo os festejos em honra da sua mãe Toicha. Embora nem na Irlanda essa seja a única explicação. Existe uma outra região da Irlanda onde o Lunassar tem outro nome, é a chamada Festa de Carmun, que é em homenagem a uma deusa feiticeira. Mas é, no país de Gales ele é chamado literalmente Calanaust, as calendas de agosto, e como eu disse, os nomes são bem mais cristianizados, né? E ele carrega as mesmas características da festividade irlandesa, só que sem o fundo mítico. Mas é uma festa de colheita, de acordos legais, de tréguas, de primeiros frutos, de uniões de casais. Inclusive, isso eu acho que é uma particularidade galesa. Tem um jogo chamado Ribo, que lá no país de Gales, que é uma dança entre, entre vários casais. É, eu não sei se alguém que está vendo esse vídeo já foi naqueles é, brinquedos de parque de diversão que parece um prato girando que derruba as pessoas. Sei. Então, Isso é ele muito é legal. basicamente, hã? Isso é muito Então, legal. ele é basicamente uma dança de roda onde os casais eles são jogados, um casal central é jogado de um lado para o outro pelos outros casais, enquanto eles dançam em roda e cantam. É uma dança bastante agitada, mas é algo bastante divertido. Mas assim, ele carrega basicamente todo o simbolismo, toda a base prática do, do festival irlandês, mas a fundação mítica ela não foi preservada no mito galês. Por outro lado, como sempre explico, como já expliquei, nós pagãos nós adotamos um simbolismo mítico próprio para isso, através da nossa interpretação do mito galês e da comparação com o mito irlandês. Então, nós Entendi. temos sim
os pagãos, nós temos uma base mítica, assim, para o E Canaanaust. por último, sobre o Mabon, né? Vocês têm alguma comemoração sobre? Uma bom seria o. Agora ele seria qual? Entre os grandes festivais da Irlanda? É o Beltane? Não. Eu tenho que. Não, o Mabon seria. A gente pode falar do Beltane também. Eu não sei falar o Beltane com o nome galês, não. Nem o gaulês e nem o holandês. O Mabon seria o solstício. O solstício, Solstício de desculpa, verão? não. O equinócio, o equinócio. Lita é o solstício de verão. O Ah, equinócio de outono. certo. Desculpa, eu preciso renovar meus conhecimentos Imagina, sobre os nomes que a Wicca usa. imagina. Não, nenhum problema. Não, é que Fazia tempo que. eu fiquei na dúvida se eu falava ou se eu esperava você lembrar. Eu fiquei, tipo, te olhando só. Então, o Beltane é chamado Calanmai, as calendas de maio, ou Calanhav, as calendas do verão. Sim. E ele é muito semelhante ao festival irlandês. É interessante notar que tanto ele quanto o Samhain, ou no caso o Calangaev, eles recebem o nome de Sbridinas, que seria a Noite dos Espíritos. Ou seja, os galeses também acreditavam que no Beltane também era uma noite em que os espíritos andavam entre pelas ruas, pelas vilas, pelos vilarejos e pelos bosques. Sim. É, os galeses no Calanmai, eles costumavam muito decorar suas casas com espinheiro e com as flores de espinheiro, que diziam que isso trazia fertilidade para uma casa, crescimento e também protegia a casa de espíritos. É, em, Respondida. Respondeu minha pergunta. em algumas regiões, eles faziam um boneco parecido com o Judas das festividades de Páscoa, né? Só que feito de palha e que ele era enforcado e deixado em uma árvore. Nós não sabemos exatamente a origem desse costume, se é uma sobrevivência folclórica de algum sacrifício antigo, mas estava, mas é uma tradução, mas é uma tradição que permanece lá. Nossa, muito legal. Bem diferente do que eu, pelo menos do que a gente trouxe até agora. Como o Calamar e o Beltane, ele é uma época bastante é, quente, ou tão quente que é possível para o país de Gales, é um lugar bastante frio, para falar a verdade, mas para eles é o mais quente possível, é, eles, eles realizavam grandes festas e grandes feiras para celebrar. E eles tinham também muitas tradições que remontavam a passados pagãos. Por exemplo, havia uma delas em que dois homens lutavam, um uma com um cajado de salgueiro e outro com um cajado de espinheiro negro O Blackthorn. e Blackthorn, e aquele com o cajado de espinheiro negro, ele era vestido com
roupas sujas e andrajos e folhas secas e mortas, enquanto com o galho de salgueiro era vestido com roupas novas e fitas coloridas e folhas novas. E eles lutavam um com o outro pela, pela mão da donzela da primavera. Isso é uma tradição que existia no País de Gales até anos 50, por aí. Era algo bastante vivo. E eles elegiam sempre uma moça da vila para ser A representar a dama da donzela da primavera. primavera. Algo, uma representação de antigos contos folclóricos que existem, inclusive, no País de Gales também, que estavam lá. E, Muito legal. inclusive as danças de verão, é, elas envolviam muito o bater de paus, o bater de bastões, simulando essa luta entre o inverno e o verão. Na verdade, boa parte dos festivais galeses traz essa dicotomia sempre da luta entre o inverno e o verão. Muito interessante e muito diferente de tudo que a gente trouxe até agora. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Alguma coisa que você queira falar? Peraí, você havia perguntado do solstício de verão, né? Não, do solstício não, do equinócio de outono. Ah, do equinócio de outono. Isso, calma bom. Certo. Esse é um dos festivais que nós temos menos evidência. Mas é interessante notar que o nome que a Wicca usa para ele, o Mabon, é um nome galês. É? Mabon, Mabon em galês, e a pronúncia é essa, Mabon. Mabon mesmo. Mabon mesmo. É, como diz um amigo meu do país de Gales, que muitas vezes as pessoas da Inglaterra ou de outros lugares pronunciam Maybon, né? Um amigo meu do país de Gales, ele diz: Mabon só é Maybon na boca de um saxão. Sim, é verdade. É verdade. Mas ele era um festival de colheita, nós temos pouquíssima informação dele, mas um, é, ele era conhecido no país de Gales como Gwyl que é uma festa. Não tentarei repetir o nome. Gwyl é, é uma festa cristã em homenagem a São Miguel, mas que durante a festa eles sacrificam uma égua de palha, ou seja, elas não sacrificam uma égua real, mas eles sacrificam uma égua de palha como, como parte da oferenda, é, como parte da colheita, que seria uma oferenda dada aos espíritos da terra. É dito que que os grãos, que os maços dos grãos que foram usados para fazer essa égua de palha alimentariam as fadas lá no país de Gales. Entendi. Acho que faltou a gente falar do Lita, né? Que é o solstício de verão. Acho que só faltou esse. A gente falou do equinócio da primavera, a gente falou do equinócio de outono, a Uhum. gente falou do solstício de inverno, dos 4 principais festivais, acho que só falta o Lita. O Lita ele é conhecido no país de Gales por Gwyl Ivan. É uma outra festa de nome cristão em homenagem a São Ivan.
E mas mas ela carrega muito simbolismo pagão também. É uma festividade principalmente de cura e das fadas. É, eles faziam muitas oferendas às fadas no Guivan, mas também era uma festividade que era específico ou em que as pessoas juntavam as ervas curativas para fazer os seus trabalhos de cura. Principalmente erva de São João, que era muito utilizada na região do País de Gales, no visco, a verbena, entre várias outras ervas. Eles acreditavam que elas eram mais potentes se elas fossem colhidas no, durante o solstício de verão. E, e era um festejo, e era um dia de festa também, bastante amplo para a população, porque, como são regiões de inverno rigoroso, eram os dias quentes e para eles eram algo muito importante. Entendi, Era algo muito importante para aproveitar. entendi. Acho que é basicamente isso, né? Uhum. Agora sim, acho que a gente falou tudo. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu creio que não, acho que falamos de todos. Falamos de todos. Ah, não, talvez que tenhamos esquecido do Imbolc, né? Nossa, é verdade, esquecemos do Imbo. Falamos do Yuli, mas esquecemos do Imbo. Não seguimos Que é, a roda do ano. A gente não seguiu a roda. que é o Guil Mer de Hrair Guanwin. Vamos lá, comigo, Creio hein? nos deuses. Guil, Creio, vamos lá, comigo. creio, Guil Mer de Hrair ruir, de Guanwin Rair, de Hrair. de Frai. Não Aham. sai. Eu sempre digo que, eu repito, qualquer pessoa que ver um texto em galês nunca mais vai querer ver essa língua na sua vida. É muito difícil. Porque é um francês, é praticamente um francês com um alemão, é mais ou menos isso. Olha, essa foi uma comparação bastante nova. Eu nunca tinha ouvido essa. Nossa, tem os R's, né, do francês, pelo menos para Uhum. mim, com algumas pronúncias que eu juro para você que parece alemã. Tem coisa que eu olho nos textos galeses que eu falo, hã? Muito, muita pegada na garganta. No... É, é muita. Quem tem a língua presa não consegue falar galês, eu tenho certeza disso. E ela é chamada para eles assim no país de Gales a memória de Brígide não foi preservada com tanta precisão como na Irlanda, então a festa ficou conhecida como Festa de Maria do Início da Primavera. Existem alguns lugares do país de Gales onde Santa Brígida aparece Como Santa Maria. Fray, como Santa Fried, mas não são todas. Mas ela ainda é uma festa em que as pessoas se purificam com água pura e a água misturada com o orvalho antes o orvalho da noite anterior ao festejo. É uma festa associada à lactação das ovelhas e principalmente à purificação. E também era conhecida também como uma festa das velas. E nessa que como a parte escura do ano está terminando, está indo para o seu final, era um presente muito comum entre camponeses
camponeses do país de Gales, dar velas de presente uns para os outros, como agradecimento pelo inverno. Entendi, Bom, entendi. Então, meus bruxos, agora realmente finalizado, acho que agora a gente não esqueceu de nada, né? Eu acho. Não eu creio que sei. não. Também creio que não, acho que a gente falou de todos. Então, meus bruxos, é isso. Nós voltamos com o Wallace novamente para falar sobre o oráculo galês, tá? Meus bruxos, um beijo, blessed be e tchau!